Muito bem, nós chegamos ao momento da ministração da palavra e eu quero convidar você para estar conosco nesse momento de pregação da palavra de Deus. Eu quero ler com você hoje, nós vamos continuar com a série Pessoas que se encontraram com Jesus. Que maravilha! E mais um que se encontrou com Jesus em momento difícil da vida e deu certo, viu? No capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 21. Diz assim o texto: Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda, ou ajuda-nos. Isso é o homem dizendo para Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, já estava chorando: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Olha, meus irmãos e meus amigos, estamos diante de uma história empolgante, né? De um episódio em que um pai de família que vivia numa situação crítica com o seu filho doente. Ele foi acometido de um espírito imundo, era possesso de um demônio desde a sua infância. E só quem sabe o estrago, o sofrimento, a dificuldade de viver com uma pessoa muitos anos possessa ou muitos anos enferma, né? Alguns são demônios, outros são enfermidades da carne mesmo. Mas cuidando de uma pessoa durante muitos anos em uma situação que a pessoa de vez em quando sai do ar, né? Perde a sua capacidade mental e no caso do rapaz aqui acontece o fenômeno chamado psicografia. É quando alguém de fora toma de conta totalmente da pessoa, tanto da consciência, da mente, do corpo. Então o pai de família vivia nessa situação, um filho endemoniado, possesso. O demônio tomava ele e era muito parecido com uma enfermidade que tem alastra hoje, né? Alguns é só enfermidade mesmo, mas outros não, é demônio mesmo. No caso do menino aqui, era demônio. Ele caía no chão, espumando, rangendo os dentes. E de vez em quando o demônio queria matar o menino lançando no fogo ou lançando dentro d'água para matar afogado. Você tem ideia do sofrimento dessa família? Você tem ideia do quanto esse pai de família sofreu a vida inteira? Não precisa nem a gente ser muito inteligente para entender que esse pai procurou de todos os meios para que o filho ficasse bem durante toda a vida. Deve ter levado a inúmeros médicos, deve ter levado a inúmeros macumbeiros, deve ter levado na religião dele, deve ter levado em todo canto. E é possível que você que esteja me ouvindo esteja vivendo uma situação que você já fez de tudo, já levou seu filho a todo canto, já levou ele vive sob o vício das drogas, ou sob o vício da bebida, ou sobre qualquer outra
circunstância, você já fez de tudo para seu filho sair dessa. E quanto mais você peleja, a impressão que dá é que a situação piora. É porque muitas vezes na nossa vida, a gente leva os nossos problemas para todo canto, para todo mundo, mas esquece de levar os nossos problemas para a pessoa que de fato e de verdade pode resolver. A questão do ser humano é que muitas vezes o ser humano se acostuma com paliativos. O que é um paliativo? Paliativo é uma medida provisória que você resolve o problema, você não resolve, você abafa o problema, ameniza por enquanto. Por exemplo, quando a gente está com febre, o que é que a gente pensa de imediato para tratar uma febre? Pega um comprimido para febre, toma aquele comprimido. Existem momentos em que a febre tem alguma razão ignorada que o comprimido vai resolver facilmente. Mas existem outros problemas, problema de infecção, que o comprimido não resolve. Ele vai baixar a febre, isso é uma medida paliativa. O problema é que a gente quer tratar o efeito e não a causa. A gente quer sempre a questão mais rápida, a coisa que é mais rápido, que é mais fácil para a gente se livrar daquele problema. Então, quando a gente é acometido de qualquer dor, tá com a dor de dente, o dente furou, e a gente antigamente botava cinza, borralho quente, antigamente se colocava leite de favela. Sabe o que é leite de favela? Favela é uma planta que tem um leite envenenado, que antigamente se usava para matar passarinho, né? Colocava dentro de um pouquinho d'água, as avoeiras bebia e aí morria, e você ia lá e torrava as avoeiras e comia. É favela, e pegava o leite da favela e colocava dentro do dente furado, que estava doendo. São medidas paliativas, não resolve. O problema de dente furado é arrancar mesmo, e aí ele deixa de doer. Embora que você emende, coloque aqueles remendos que bota no dente, de vez em quando o dente está atribulado de novo, porque está furado. Não presta mais. Então a gente gosta muito de tratar o efeito, que é se livrar da hora. Então a pessoa está com o filho endemoniado, atribulado, virando tudo, e aí corre pro terreiro de macumba. Não resolve. Não vai resolver, porque ali são efeitos paliativos. Satanás jamais expulsou Satanás. Ali é um efeito para enganar, para você ficar acreditando que a coisa funcionou. Só quem liberta é Jesus. O homem levou para todo canto, inclusive por discípulos de Jesus, que não puderam expulsar o demônio. A questão é que há problemas da nossa vida que nem os representantes de Jesus resolvem, porque é uma questão de você e Deus. Você precisa criar fé. Você veja que o cara chegou num estado emocional tão lamentável que a fé dele estava praticamente findada. Estava praticamente findada. E aí é por isso que ele diz: se tu podes alguma coisa. O cara falando para Jesus: ora, mas Jesus, se tu podes. Jesus pergunta: rapaz, há quanto tempo você está nesse negócio? Ele disse: desde que ele era criança, desde a infância, já é um rapazinho. Desde a infância que a gente sofre, que a gente está nessa peleja. Já tentei de tudo, já busquei todos os meios e não resolve. É porque quando a gente busca os meios errados, a nossa fé se acaba, se fragmenta. Quando a gente chega para Jesus, já chega todo arrebentado mesmo, sem nenhum recurso de poder mudar o quadro, já chega sem fé. Olha, o homem já tinha tentado tudo, inclusive os representantes de Jesus. Tem coisa que você não vai poder levar para o pastor, não vai poder levar para o irmão, porque uma questão tem que ser entre você e Deus. Você não precisa de materializar a sua fé. A gente é danado para materializar a fé, a tornar a fé material, que a gente acha mais fácil acreditar no que a gente vê e no que a gente pega. É por isso que muita gente usa sal, usa lenço, usa aliança, usa vassoura ungida, usa não sei, essas bugigangas assim, porque a gente aprendeu a materializar a fé. A gente não quer ter uma fé que não se vê. A gente não quer usar uma fé que não se pega, que não tem.
Qual é a diferença de qualquer uma dessas coisas para um ídolo? Nenhuma. Foi materializada a fé. Então, quando a gente é suscetível a devotar a fé no canto errado, e possivelmente fosse o caso desse cara, leva para os discípulos. Os discípulos de Jesus resolvem. Não resolveram. Por quê? O homem tinha que colocar a fé em Jesus. E aí chega diante de Jesus com a fé fragilizada. Disse: eu estou sofrendo desde quando ele era criança. Mas Jesus, se tu podes alguma coisa, se o Senhor pode fazer alguma coisa nesse caso, como já estava desacreditado já. Se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão, tenha misericórdia, que aí o homem, pelo menos nisso, ele foi sensato. Né? A questão é, Jesus pode, a questão é, ele quer. Se tu pode, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Aí ele entrou no caminho, começou a entrar no caminho certo. Aí Jesus disse: não, meu filho, a questão não é se eu posso ou se eu não posso. A questão é se você crê. Aí Jesus disse: se tu podes, isso é, Jesus vai e volta para ele. Se tu podes o quê? Crer. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Aí Jesus abre um leque grande de possibilidades para aquele homem sair daquele lugar com seu problema resolvido, não com paliativo, mas é resolvido. E o homem chorando, o texto diz, estava com lágrimas nos olhos, disse: eu creio, mas ainda era aquela fezinha pequenininha, disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Agora ele está falando com a pessoa certa, agora ele foi diretamente a Jesus. Eu creio, Jesus, mas a minha fé é pequena, é frágil, eu estou com ela toda arrebentada, então me ajude na falta de fé. Era tudo que Jesus queria. Ele quer que você hoje, nessa manhã, apresente o seu caso a ele. Você crê, você precisa crer, velho. Precisa deixar de acreditar em bugiganga, em coisas que não resolvem. Você já passou a vida todinha enganchada com esse seu problema, levando para outros cantos, e você resistindo levar para Jesus. Ou você leva para Jesus, ou o seu problema vai continuar aí. Entendeu? Hoje não é o pastor, não é o diácono, não é o evangelista, não é o pregador. Hoje você precisa levar o seu problema a Jesus. Jesus está aqui, eu estou com a minha fé fragmentada. Eu já nem sei mais das coisas direito, mas está aqui, eu estou ouvindo essa palavra e eu estou crendo nessa palavra, que se eu levar o meu problema a ti, o Senhor resolve definitivamente. Aleluia, aleluia. Quando o rapaz disse isso, Jesus se volta para o menino e dá uma ordem ao demônio: vá, saia dele, olha o detalhe, e nunca mais volte. Isso quer dizer o quê? A gente leva às vezes o nosso problema para o macumbeiro, não sei para onde, o demônio sai, mas volta, porque ele não expulsou, ele enganou você, ele se escondeu durante um tempo. Agora, quando Jesus dá uma ordem, vá e não volte nunca mais, aí o problema é resolvido. O menino foi liberto, aquela família foi restaurada a paz, a tranquilidade. Por que você não faz isso hoje como seu problema? Porque você não traz para Jesus, não leva para Jesus. Você não precisa ver Jesus, meu amigo. Jesus disse a Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. Eu não preciso ver Jesus, pegar em Jesus, saber a cor da camisa de Jesus. Eu preciso crer que a palavra dele é suficiente para resolver o meu problema. Por que você não faz isso agora? Você precisa levar o seu problema a Jesus. Você precisa levar o seu problema a Jesus.